E aí, pessoal, aqui é o Mike Martins, do canal Mike Martins. E sejam bem-vindos à terceira parte da nossa série Arquivos de Deus. Hoje, vamos ver como quase tudo que existe é resultado do comando de Deus, indicando que o universo não é aleatório, mas um produto da ordem divina. E vamos abordar as profecias bíblicas, algumas já realizadas, enquanto outras ainda são aguardadas no futuro. Temos um panorama de ambas as categorias. O conceito de Deus falando o mundo à existência deriva principalmente do relato bíblico da criação encontrado no livro de Gênesis. De acordo com Gênesis, capítulo 1, Deus criou o mundo e tudo nele através do poder da sua palavra. Isso significa que Deus não usou ferramentas ou materiais físicos, mas falou comandos, e pela autoridade e poder de suas palavras, as coisas vieram a ser. Aqui está um resumo de como isso é descrito em Gênesis, capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. A Bíblia começa com a declaração de que Deus é o Criador de tudo. Antes que qualquer coisa existisse, Deus era, e Ele é a fonte de toda a criação. O poder da palavra de Deus. Ao longo de Gênesis capítulo 1, a frase "E Deus disse" é repetida várias vezes. Cada vez que Deus fala, algo novo é criado. Luz, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. Céu, e Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, e separou as águas das águas. Gênesis 1:6. Terra e mares. E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar só, e apareça a terra seca, e assim foi. Gênesis 1:9. Vegetação. E Deus disse, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Gênesis 1:11. Sol, lua e estrelas. E Deus disse, haja luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite, e sirvam de sinais para estações, para dias e anos. Gênesis 1:14. Criaturas vivas. E Deus disse, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a terra no firmamento dos céus. Gênesis 1:20. Humanidade. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenham eles domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1:26. Criação por comando. O padrão consistente em Gênesis é que Deus fala, e tudo o que Ele ordena passa a existir. O poder da palavra de Deus é absoluto. Sua vontade é realizada simplesmente por Ele falar. A importância. Este método de criação enfatiza a onipotência de Deus, sua natureza todo-poderosa. Também destaca a ideia de que a criação tem propósito e intenção, refletindo a vontade e a sabedoria de Deus. Tudo o que existe é resultado do comando de Deus, indicando que o universo não é aleatório, mas um produto da ordem divina. Este conceito é fundamental para a teologia cristã, ilustrando que Deus é o Criador soberano de todas as coisas, e sua palavra é poderosa e eficaz. Palavras como evidência de ser feito à imagem de Deus. A Bíblia apresenta a ideia de que os humanos são criados à imagem de Deus, como afirmado em Gênesis, capítulo 1, versículo 27.
Uma maneira de interpretar isso é considerar a capacidade única que os humanos têm para a linguagem. Na Bíblia, Deus é retratado usando palavras para criar o universo. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. A capacidade de usar palavras para criar, comunicar e expressar pensamentos é um reflexo da natureza divina dentro de nós. O uso de palavras por Deus na criação mostra o poder e a importância da linguagem. Quando usamos palavras para criar ideias, expressar amor ou buscar a verdade, estamos participando de um ato divino. Nossa capacidade de pensar e falar com palavras pode ser vista como um reflexo da natureza criativa e comunicativa de Deus. Essa conexão sugere que nossa capacidade de linguagem não é apenas um desenvolvimento evolutivo aleatório, mas sim um aspecto deliberado de ser feito à imagem de um Deus que fala e cria. Resumindo, as palavras são essenciais, tanto para nossa comunicação com os outros, quanto para nossos processos de pensamento interno. Elas são um reflexo da natureza divina dentro de nós, mostrando que somos feitos à imagem de um Deus que valoriza a linguagem e a usa como uma ferramenta poderosa para a criação e conexão. Natureza e criação. A própria criação revela a existência e os atributos de Deus, tornando-o acessível a todos. Ao observar o mundo natural, as pessoas podem ter uma noção do poder, criatividade e ordem divina de Deus. Versículo-chave. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, sendo percebidas pelas coisas que são feitas, até mesmo seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Isso mostra que a natureza de Deus é evidente no mundo ao nosso redor. Oração e adoração. Oração. Deus se tornou acessível através da oração, permitindo que as pessoas se comuniquem diretamente com Ele. Através da oração, os indivíduos podem buscar a orientação de Deus, expressar suas necessidades e construir um relacionamento pessoal com Ele. Adoração. A adoração é outra maneira pela qual as pessoas podem se aproximar de Deus e experimentar sua presença. Principais profecias que se acredita terem se cumprido. O nascimento de Jesus, Messias. Profecia. O Antigo Testamento predisse a vinda de um Messias, que nasceria de uma virgem em Belém e seria um descendente do rei Davi. Cumprimento. Os cristãos acreditam que essas profecias foram cumpridas com o nascimento de Jesus Cristo. As escrituras relevantes incluem Isaías 7:14, Eis que a virgem conceberá, e Miqueias 5:2, prevendo Belém como o local de nascimento. A destruição de Jerusalém e do templo. Profecia. Nos evangelhos, Jesus prediz a destruição do templo de Jerusalém. Cumprimento. Acredita-se que essa profecia tenha se cumprido em 70 d.C., quando os romanos destruíram o segundo templo. Veja Mateus 24, 1 e 2 para referência. A dispersão do povo judeu, profecia. Várias profecias do Antigo Testamento, por exemplo, Deuteronômio 28:64, previram que o povo judeu seria espalhado entre as nações. Cumprimento. Historicamente, a diáspora judaica ocorreu após a destruição do Segundo Templo e continuou ao longo dos séculos. A reconstrução de Israel. Profecia. Várias profecias falam do povo judeu sendo reunido em sua terra. Por exemplo, Ezequiel 37,
21 a 22. Cumprimento. Muitos acreditam que essa profecia começou a se cumprir com a fundação do moderno Estado de Israel em 1948. Principais profecias que se acredita ainda não terem se cumprido. A segunda vinda de Cristo. Profecia. O Novo Testamento, particularmente nos Evangelhos e no livro de Apocalipse, fala de Jesus Cristo retornando para julgar os vivos e os mortos. Expectativa. Os cristãos aguardam este evento futuro, que eles acreditam que trará um fim à ordem mundial atual e estabelecerá o reino de Deus. Veja Mateus 24, 30 a 31 e Apocalipse 19, 11 a 16. A ascensão de um líder global, Anticristo. Profecia. A Bíblia, especialmente em Daniel e Apocalipse, prediz a ascensão de um líder global que se oporá a Deus e enganará a muitos. Expectativa. Espera-se que essa figura, frequentemente chamada de Anticristo, surja antes do fim dos tempos, liderando um período de grande tribulação. As escrituras relevantes incluem 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4 e Apocalipse 13, 1 a 8. A Batalha do Armagedon. Profecia. Apocalipse 16, 16 descreve uma batalha final entre as forças do bem e do mal, culminando na vitória final de Deus. Expectativa. Isso é frequentemente interpretado como um conflito literal ou simbólico do fim dos tempos que precederá o estabelecimento do reino de Deus na terra. O novo céu e a nova terra. Profecia. Apocalipse 21 a 22 descreve um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com a humanidade, e não haverá mais sofrimento ou morte. Expectativa. Os cristãos acreditam que após o julgamento final, Deus renovará a criação, trazendo paz e justiça eternas. A ressurreição dos mortos. Profecia. A Bíblia prediz que no fim dos tempos, todos os mortos serão ressuscitados e julgados por Deus. Expectativa. Essa crença é central para a escatologia cristã, com referências encontradas em 1 Coríntios 15, 52 e Apocalipse 20, 12 a 13. Essas profecias cumpridas e não cumpridas são centrais para a narrativa bíblica e continuam a moldar as crenças e expectativas de muitos cristãos hoje. Espero que vocês tenham gostado do terceiro vídeo da nossa série sobre Deus. Obrigado por assistir e aguardo a leitura de seus comentários. Mike Martins na área, falei.